Olá, todo mundo! Tudo bem? E aí, galera? Tudo bom? Tudo bom? Quero ver quem tá aí online já, quem já entrou e tá só esperando o nosso seminário ao vivo começar. Vamos ver se tem alguém na sala. Tadã! Eu acho que vão aparecer algumas pessoas. Legal, tô vendo aqui algumas pessoas. Olá, gente, tudo bem? Vamos lá, todo mundo dando boa noite aí, para ver quem tá online, para ver quem é que já apareceu por aqui. Faltam 2 minutinhos para as 8 horas da noite agora. E hoje a gente vai falar sobre ignorância seletiva. Legal. Boa noite, Aline. Boa noite, André. Boa noite, José. Anne, Caroline, Daisy, João, Hudson, Romildo. Eita, agora apareceu um monte de gente. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Tudo bom? Wanda, Felipe, Melina. E aí? Flávio, do DF. De onde é que vocês falam? Sampa. Boa noite, Leila, Luanda. Boa noite, galera. Que legal. Eu gosto muito de fazer webinar. Fala de mim! E aí, Hugo? Tudo bom? Dulce, Evelyn. E aí, galera? Uhul! Brasília, online, RJ, Roraima, Rondônia, Santa Catarina, Brasília, Rondônia, São Paulo. Legal. E aí, gente? Tudo bom? Muito legal ver todo mundo por aqui. Já vejo aqui que tem algumas pessoas online. 528 pessoas. Uau! Bombou, bombou. Muita gente aqui me conhece pelo Periscope, muita gente me conhece pelo Esquemaria, outras pessoas me conhecem pelo Ponto dos Concursos. Agora eu sou professora aqui no Ponto dos Concursos e isso é simplesmente maravilhoso. Quero saber o seguinte, está todo mundo me ouvindo? Eu acho que sim, né? Está todo mundo me vendo direitinho e eu estou na tela inteira e eu quero saber se tem algum problema, inicialmente, se tem algum problema técnico, porque o Thiago resolve lá do outro lado. Tá tudo certo? Vocês vão me dizer daqui a pouquinho. E aí, Pará? E aí, Luanda? Eu já falei com você. Felipe, do RJ. Anitta. Anitta, que nem a cantora, né? Eu também podia ser Anitta, porque meu nome é Ana Carolina. Júnia, tudo bem? Júnia, tem uma professora muito boa no Ponto dos Concursos, como seu nome, a Júnia Andrade. Se dá uma olhada lá, ela dá aula de redação, ela é fantástica. Felipe, Rio de Janeiro, Jander. E aí, galera? Muito bom, muito bom. Jander, Fortaleza. Deu aí um Ctrl-C, Ctrl-V. Galera, Mara perguntou o seguinte: Carol, você é professora de qual disciplina? Eu sou professora de Administração Financeira Sanitária. Atualmente eu tenho alguns cursos lá no Ponto. Acabei de entrar no Ponto, tá bom? Como professora de Administração Financeira e Orçamentária. E se você quiser dar uma olhadinha lá no meu trabalho, é só olhar, entrar no meu perfil. Lá no Ponto tem vários perfis de professores, você dá uma olhadinha lá. Quais são os cursos que eu já abri? Se eu não me engano, Câmara dos Deputados, TCE-PA e TCU, para Técnico Federal de Controle Externo. Eu, atualmente, sou técnica de Federal de Controle Externo no Tribunal de Contas da União. É um cargo que eu exerço com muito orgulho e também eu gosto muito de estar lá com o pessoal, eu gosto muito das pessoas com quem eu trabalho. E isso é muito importante, isso é muito legal. Hoje, galera, nós vamos falar sobre ignorância seletiva e daqui a pouquinho a gente já vai entrar nesse tópico especificamente. Nós não vamos ficar aqui por muito tempo, eu não quero gastar o tempo de vocês, até porque, eu vou ser bem sincera, eu não gosto quando as pessoas perdem tempo. Esse é o meu dilema favorito quando o assunto é concursos públicos, tá certo? Então, eu só vou falar um pouquinho aqui quem sou eu, porque algumas pessoas não me conhecem, ok? Eu sou a Carol Alvarenga, eu sou aqui de Brasília mesmo, na verdade eu moro em Águas Claras, que é uma cidade satélite de Brasília, e eu tenho 26 anos, e passei no meu primeiro concurso com 20 anos, então faz um bom tempo já. E é um bom tempo que eu tô nessa onda de concursos públicos, que eu gosto dessa onda de concursos públicos, né? Eu me apaixonei a partir do momento que eu percebi que eu poderia passar. No momento que eu percebi que eu poderia passar, eu falei, caramba, isso é possível, nossa, que legal, eu tô acertando questões. E aí eu falei, cara, eu vou querer fazer isso por muito tempo.
É claro que eu não vou querer estudar por muito tempo, mas eu vou querer participar desse mundo por muito tempo. E faz muito tempo, realmente. Além disso, eu sou servidora pública no TCU, como eu já falei, como técnica federal de controle externo. Olha só o pessoal falando. Morava aí em Águas Claras. Carol, tá desincronizada. Tiago vai dar uma olhada aí para ver se está desincronizado mesmo. E aí ele vai me falar. Se estiver sincronizado, vamos ver o que ele fala aqui que é legal fazer para ficar sincronizado de novo, tá certo? Às vezes pode ser a conexão de vocês, mas pode ser que seja aqui também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Falar aqui com o Tiago agora. E aí, Tiago? Ele está escrevendo. Vai me dizer que está tudo certo. Enquanto isso, eu vou continuar a falar. Eu tenho um site sobre concursos públicos, esquemaria.com.br, e esse site é o meu blog. Mas agora eu estou aqui no ponto também, fui convidada pelo professor Igor Oliveira. Ele foi meu professor na época que eu estudava para concursos públicos. É isso mesmo, o Thiago falou que está tudo ok, e que, na verdade, as pessoas que não conseguem enxergar direitinho, que falam assim que está um pouco sem sincronização, é por conta da conexão. Algumas conexões são mais baixas do que outras, tá? São mais lentas do que outras. Então, nesse caso, você pode apertar F5 para atualizar a sua página. Foi o que o Thiago acabou de me falar aqui, tá certo? Então, faz isso aí, aperta F5 aí e manda brasa que você vai ouvir direitinho. Bem, continuando, eu vou só fechar aqui a minha parte do chat por um tempo. Depois eu vou abrir uma parte para perguntas, tá? A gente vai ficar aqui durante uns 20 minutos, de 20 a 30 minutos, eu vou mostrar a apresentação, falar sobre ignorância seletiva, o que é isso, como isso pode te ajudar nos concursos públicos. E aí, depois disso, eu vou abrir um espaço para perguntas, tá bom? Então, por enquanto, não vou olhar aqui o chat e tal, senão eu vou... É só falar o que o pessoal está falando e eu não vou conseguir finalizar as coisas que eu tenho que falar mesmo. Bem, qualquer coisa, vocês avisem aí o Thiago, que aí ele dá um jeito aí para vocês. E, além de ter o site no Esquemaria, eu também sou professora agora de Administração Financeira e Orçamentária no Ponto, o que é uma grande satisfação para mim, porque é a matéria que eu mais gosto, a matéria que eu sempre amei, de verdade. E foi graças a ela, praticamente, que eu consegui passar em alguns concursos públicos federais, dentre eles o TCU, Tribunal de Contas da União. Todos os outros concursos nos quais eu passei, tirando o Ministério da Educação, tinham Administração Financeira e Orçamentária. Então, realmente, eu meio que procurava aqueles concursos que tivessem essa matéria, porque era uma matéria que eu gostava muito, e eram concursos que pareciam ser conectados comigo. Então, os concursos que pareciam ser conectados comigo também gostavam da mesma matéria que eu gostava. Olha só que legal. E aí, a gente vai falar aqui um pouco sobre ignorância seletiva. É um tema muito legal, ninguém fala sobre isso aqui quando a gente trata de concursos públicos, e existe um motivo muito simples porque ninguém trata disso, porque as pessoas querem te passar informação demais, tá? E aí a gente vai entrar aqui na apresentação agora e você vai entender tudinho sobre esse tema e como você pode usar para ganhar alguns minutos e, quem sabe, algumas horas em relação a concursos públicos. Em primeiro lugar, eu quero que você fique com a mente aberta para tudo o que eu vou falar aqui. Existe um conceito muito bacana que eu aprendi há aproximadamente uns 4 meses, que diz o seguinte: tudo o que você aprender que for legal, que for importante, você tenta ver e tenta aprender como se fosse a primeira vez. Então, Carol, eu já ouvi falar sobre ignorância seletiva, sim. Ok, veja esse tema como se fosse a primeira vez. Primeira vez que você está ouvindo sobre ignorância seletiva. Por que você fala isso, Carol? É simples. Porque às vezes a gente já vem com a mentalidade, não, isso eu já sei, e sai, fecha a página, não quer mais saber, e não chega a uma conclusão de tudo aquilo. Quando você chega à conclusão de tudo aquilo, você consegue digerir aquele conteúdo e, finalmente, entender como realmente aquilo vai te ajudar a ganhar tempo no dia a dia. Existe uma historinha
que uma amiga me contou, uma amiga do trabalho, uma amiga do TCU, me contou há algum tempo, e eu já repasso isso para muita gente que entra no esquemaria, a historinha do beija-flor. Então, algumas pessoas já devem conhecer aí, mas não conta o final, não. Eu vou contar tudo certinho para as pessoas, né, descobrirem como é que funciona essa historinha do beija-flor aí. Diz a lenda que o beija-flor chegou até a abelha e falou: abelha, como é que eu faço mel? A abelha começou a explicar. Não, você chega até a flor. Aí o beija-flor falou: não, eu já sei. E até hoje, o beija-flor só beija a flor. É desse jeito que funciona com a maioria das pessoas. Elas já desistem no momento que elas estão aprendendo uma coisa. Elas não olham essa coisa como se fosse a primeira vez. E aí, elas acabam desistindo antes de chegar até o final. Tá? Então, veja que cada ponto dessa aula vai ser importante para você. Certo? Vamos começar, então, galera. Vamos começar. Vou compartilhar aqui minha tela agora. Legal. E só para você conhecer essa tela, aqui é a minha apresentação, ok? Para você não ficar assim, caraca, o que ela abriu agora? O que é que está acontecendo? Eu não estou entendendo e tal. Essa tela aqui é a minha tela de apresentação. Você pode ver que ela está em espanhol, porque eu estou aprendendo espanhol. E uma dica de aprendizagem, tá bom? Uma dica de aprendizagem para você já começar a aula sabendo aproveitar cada segundo dela é justamente colocar a aprendizagem na sua vida. Se você tem que aprender espanhol, como eu tenho que aprender espanhol, coloque o seu computador em espanhol. Olha só, todos os meus programas atualmente estão em espanhol. O meu computador aqui em cima, não sei se dá para você ver, está escrito aqui Keynote, Arquivo, Edição, Insertar e assim vai. Tudo está em espanhol. Eu ouço músicas em espanhol, eu vejo filmes em espanhol. Então, como é que você coloca as coisas na sua vida? Como é que você aprende? Simplesmente acrescentando aquilo ali ao seu redor. Então, você tem que aprender português, acrescenta português ao seu redor. Veja se as pessoas não estão errando em algumas frases, veja quais são os erros dessas pessoas e, principalmente, veja se realmente são erros. Às vezes a gente acha que é e não é, na verdade. Então vai lá, será que essa pessoa errou aqui nessa frase? Vai lá, pesquisa, dá uma olhadinha. Ok? Perfeito. Perfeito. Vocês estão vendo a tela perfeitamente aí. E aqui atrás, eu não sei se dava para ver antes, mas agora dá. Aqui atrás é o meu quadro. Se eu precisar escrever alguma coisa, se vocês quiserem que eu escreva alguma coisa, é só vocês me falarem, que aí eu venho aqui e escrevo no quadro, tá certo? Às vezes eu falo alguma coisa, a pessoa não ouviu direito, ou então a pessoa quer que eu, sei lá, diga qual é o site, qual é o nome do livro, qual é o nome do autor, e aí eu vou usar isso aqui como um quadrinho de anotações, mas ele vai aparecer poucas vezes durante a nossa apresentação. Beleza? Conhecida a nossa apresentação, vamos começar. Então, vou entrar aqui na minha apresentação, no Keynote, e clicar em reproduzir. Perfeito? Estamos aí na nossa aula de ignorância seletiva, sobre ignorância seletiva, as 7 lições, né? Eu vou dar 7 liçõezinhas rápidas aqui, e aí a gente vai partir para a ação, a gente vai partir para as dúvidas, que é o que realmente importa. Você aprende perguntando, você aprende com questões, eu sempre falo isso. Vou aqui passar para o próximo slide. Vamos lá. Praticidade. Existem algumas lições dentro da ignorância seletiva e a primeira delas é praticidade. Ignorância seletiva significa simplesmente você ignorar as coisas. Tanto que eu mandei um e-mail hoje para o pessoal lá da Esquimaria e falei assim, gente, é o seguinte, como é que você vai aprender a ser ignorante? E aí as pessoas meio que falam assim, caramba, ignorante, a Carol quer que eu seja ignorante, mas é ignorante no sentido positivo. É ignorante no sentido de você saber o que você deve ignorar. Ignorar é muito mais importante do que saber o que você deve acrescentar. Olha só que legal. Como assim? É melhor você acrescentar mais conteúdo ou é melhor você ignorar o conteúdo que não cai? É melhor você ignorar o conteúdo que
não cai. E é isso que você vai aprender aqui durante esses 7 próximos slides. Bem, começando pelo slide da praticidade. Esse aí é o Alvo Dumbledore. Não sei se você conhece o Alvo Dumbledore. Ele é uma personagem do Harry Potter. E o Alvo Dumbledore, ele é uma pessoa muito inteligente, né? Muito sagaz. E ele tem aquelas frases de impacto, assim, que você fala, caramba, eu tenho que levar isso para minha vida, né? E aí eu vou te ensinar, eu vou te explicar porque que ele está aí na nossa tela. Bem, praticidade simplesmente significa que você não deve colocar coisas demais nos seus estudos. Eu já vi, sei lá, eu sigo muitas pessoas no Instagram, sigo muitos perfis também de concurseiros, né? Tem perfil de concurseiro assim que, caramba, tem muita gente lá online, isso é legal. E aí a pessoa vai lá, compartilha a tela que tem e as coisas que tem, né? Geralmente de papelaria, e aí a pessoa fica, nossa, que lindo, que coisa linda, não sei o quê. Só que às vezes as coisas não são práticas. Isso eu já vi acontecer diversas vezes. Assim que eu comecei a estudar, vem aquela ânsia, né, por comprar vários materiais. Primeiro eu vou comprar meu caderno, vou comprar o meu fichário, vou comprar as folhas de fichário, e daqui a pouco vem os livros, legal, vou comprar esse livro aqui, esse livro ali, vou comprar post-its, vou comprar marca-texto, e assim vai. E aí, na hora de estudar mesmo, a pessoa vai lá e trava. Trava porque tem coisa demais, sabe? Tem coisa demais sobre a mesa dela. Se você dá uma olhada aqui na minha mesa, deixa eu ver aqui se dá para compartilhar alguma coisa. Não vou compartilhar a minha mesa não, mas se você desse uma olhada na minha mesa agora, nesse momento, eu tenho as minhas canetas, tenho uma luz, né, uma luz que eu não gosto de estudar no escuro, eu não gosto de ler no escuro, nem nada disso. O meu computador, um lápis na minha mão, o resto, todas as canetas ficam dentro dos potinhos das canetas, e o meu papel. Além disso, eu tenho a caneta do meu computador. Então, a minha mesa aqui, atualmente, ela não está entulhada. E é engraçado, porque no meu trabalho, em outros lugares, eu geralmente tenho as coisas mais desorganizadas. Eu não sou tão organizada assim. Agora, na hora de estudar, no momento de estudar, é o momento de estudar. Você tem que se concentrar. Você tem que ser simples, prático e direto ao ponto. Quando eu aplicava a tática dos feras eu ensino isso em vários lugares, e aí tá aí para super de graça lá em qualquer lugar, no esquemaria. Você pode procurar lá no Google Tática dos Feras, você vai encontrar. Quando eu uso a Tática dos Feras, eu pego um lápis e vou lá e marco a Tática dos Feras. O que eu vejo é que as pessoas colocam inúmeros post-its, e eu fazia isso no início, tá? Inúmeros post-its, e vai lá e tem aquele trabalhão para simplesmente fazer uma coisa que você poderia simplesmente anotar. Outra coisa são os resumos. Deixa eu anotar aqui, para não ficar tão parado aí esse slide, né? Então, primeira coisa, todo esse material... Ixi, esse rosa ficou ruim, né? Deixa eu colocar um amarelo. Fica melhor, pronto. Todo esse material aí você tem que ignorar seletivamente. Usa o que você realmente puder usar, o que você realmente precisar usar, tá certo? Outra coisa que atrapalha, e eu já ia falando, né, sobre isso, vou voltar aqui à minha apresentação, você tem que ser prático, justamente a quantidade de material que existe hoje em dia. Então, as pessoas elas vão lá, compram muitos livros, elas procuram muitos professores. Uma coisa que eu já vi várias pessoas fazendo, e para mim é o maior erro de um iniciante para concursos públicos, é justamente chamar outros concurseiros e falar: e aí, você tem material de tal coisa? Tem. Você também tem material de tal coisa? Tem. Vai lá, pega um pendrivezinho, conecta ao computador e baixa 1 quilhão de documentos que são inúteis. As pessoas elas não selecionam o que elas vão estudar. E aí, o que isso acontece? O que acontece quando elas fazem isso? Elas estudam o que não precisam. Uou!
E aí você fala assim, caramba, será que compensa mais eu procurar, pesquisar materiais que vão direto ao ponto, materiais que realmente vão me ajudar, materiais de professores específicos que eu vou procurar, eu vou pesquisar. Será que compensa mais eu ir atrás desse material e gastar um tempinho com esse material? Ou será que compensa mais eu pegar 1 quilhão de materiais e não saber por onde começar? Ficar perdido. Pior coisa é ficar perdido em concursos públicos. E aí entra o lance da escolha. Vamos voltar lá para o Dumbledore, no Harry Potter, como falaram aí, né? Voltando aqui para o Dumbledore, tá aí no slide de praticidade, ele fala o seguinte: são as nossas escolhas que revelam quem realmente somos, muito mais do que as nossas habilidades. Eu usei essa frase essa semana, uma amiga minha está saindo lá do nosso setor e é uma pessoa muito competente, eu gosto muito dela, e ela está saindo e eu lembrei dessa frase, e aí eu também lembrei dessa frase para compartilhar aqui com você aí do outro lado. O que isso significa? Que quando a gente escolhe, isso diz muito mais sobre nós do que quando a gente sabe fazer alguma coisa. Por que eu coloquei isso, né? Escolhas. Essa é a parte difícil de concursos públicos. Deixa eu deletar aqui. Vamos para a parte número 2, falar um pouquinho de escolhas. Escolher é difícil. Eu indico que você, seletivamente, para você não... Escrever aqui, tá? Escolhas. Para você não perder tempo com escolhas, você tem que criar hábitos. Escolhas são coisas difíceis de fazer. Elas nós somos. E a partir do momento que você faz uma escolha, não volte a ela. Não volte, não volte. Por exemplo, eu escolhi que todo dia de manhã eu vou tomar água. Assim que eu acordar. Então, todo dia de manhã você vai lá e toma água. Se você não fizer isso aqui durante um bom tempo, chances são de que você vai acordar, não vai saber o que fazer. E aí você vai já perder alguns minutos já do início do seu dia, porque você vai escolher o que fazer e não já saber o que fazer. Por isso que eu sou muito fã de rituais. Vou colocar aqui a palavra rituais. Para mim, uma das coisas mais fortes que existem. Pam, pam, pam. Você já deve saber o que fazer a partir do momento que você acorda. Você já deve saber o que fazer durante o seu dia inteiro. A grande maioria dos concurseiros trabalha. As pessoas vão lá, trabalham, e aí o que der, o que vier é lucro. Né? O que vier de tempo aí pela frente para eu estudar é lucro. Não, se você tiver rituais, você vai ganhar muito mais tempo do que você tem atualmente. E é engraçado porque eu vejo que as pessoas, elas falam assim, caramba, mas eu não tenho tempo. Só que, na verdade, a pessoa tem o tempo. Ela só deu a prioridade do tempo dela para uma outra coisa. Por exemplo, eu vou falar aqui sobre higiene lá mais pra frente. As meninas, né, elas gostam muito de fazer as unhas e tudo mais. Aí elas falam o seguinte, Carol, isso já aconteceu muito comigo, tá bom? Carol, eu sou concurseira, gosto de estudar para concursos públicos, eu quero passar em um concurso e tudo mais, porém, eu não abro mão da minha unha, de fazer a minha unha. Ok, não tem problema, tá? Não tem problema gostar de fazer unha, não tem problema você querer ficar com a unha bonita, ficar com a mão bonita e tal. Porém, isso aqui te leva algum tempo. Leva o quê? Uns 40 minutos por semana para fazer, tá bom? E isso acontece em tudo quanto é coisa. Não são só as unhas. Eu gosto de à noite assistir a uma novela. Eu gosto à noite de ver um filme. Não tem problema.
desde que isso realmente não te atrapalhe nos seus estudos. O que você fez aqui foi dar prioridade a fazer unha. O que você fez foi dar prioridade a assistir a algum filme. O que você fez foi dar prioridade a ir a alguma festa. Então, não é questão de não ter tempo. É questão de que você está dando prioridade para outras coisas. Dê prioridade, se você quiser realmente passar em um concurso público, dê prioridade ao fato de você passar em um concurso público. Tá certo? Perfeito. Vamos para o próximo slide. Que é justamente o slide sobre higiene. As pessoas perdem muito tempo com higiene. Como ser ignorante seletivo com isso? Como ser ignorante seletivo com higiene? Tá aí o cascão, né? Então, ser ignorante seletivo com higiene simplesmente é ser cascão sem ser cascão. Como assim, Carol? O Cascão é o personagem lá da Turma da Mônica, que é o sujinho, o sugismundo, ele não toma banho, ele não gosta de chuva, porque ele não gosta de ficar limpo. Simples assim. Não é não ficar limpo, tá? Ser seletivo com a higiene não é ficar limpo. É simplesmente deixar de besteira, deixar de bobeira. Eu vejo que muita gente... quando eu vou pegar assim uma pessoa, um coach... E eu vou falar assim, cara, o que você faz no seu dia a dia? Me fala aí, quando você acorda, que horas, o que você faz durante a sua manhã? Quando você chega ao horário do almoço, o que você faz? Você escova os dentes, você não escova os dentes? Você toma banho que horas? Eu pergunto tudo isso. Por que eu tenho que perguntar tudo isso? Porque eu sei que as pessoas, elas perdem um tempinho bobo com esse lance de higiene. É lógico que você tem que ter higiene. Você se sente mais atento quando você tem mais higiene na sua vida. Porém, eu vejo as pessoas tomando banho mais de uma vez por dia, o que não é necessário, tá? Ah, Carol, mas pelo amor de Deus, eu passei o dia inteiro na rua, tô muito sujo. Ué, porque você passou o dia inteiro na rua ou porque você tá sujo de verdade? Ah, Carol, eu tenho que escovar os dentes toda vez que eu fizer uma refeição. Perfeito, tem sim. Mas você passa o fio dental toda vez que você faz uma refeição? Carol, como assim? Você está indo contra todos os dentistas do mundo, é isso? De jeito nenhum. Eu já conversei com a minha dentista, eu gosto de perguntar esse tipo de coisa, justamente para ver onde no meu dia eu posso ganhar um tempo. Se eu puder ganhar um tempo com coisas que eu posso ignorar seletivamente, eu vou lá e faço. E é isso que eu falo para todo mundo fazer. Bem, eu conversei com a minha dentista e eu falei o seguinte, olha, eu passo fio dental, tenho que passar o fio dental, só que eu faço 6 refeições ao dia e eu escovo os dentes todas essas refeições. Como é que eu faço para ainda ter que passar fio dental? Só entre a escovação de dentes e fio dental são 15 minutos que eu perco. Então imagina se eu fosse fazer toda essa limpeza todinha, todas as vezes que eu fosse fazer alguma alimentação, comer alguma coisa. Aí ela falou, não, relaxa. Em primeiro lugar, se você fez um lanchinho e tudo mais, não precisa, às vezes, nem escovar os dentes se você come de 3 em 3 horas. Tudo bem, não precisa. Você só precisa quando você comer banana, porque a banana ela faz com que o tártaro fique muito tempo nos dentes, e aí você escova os dentes. E quando você almoçar, ou se for o caso, quando você jantar. Porque depois da janta eu ainda tenho um lanche, né? E aí eu falei, ótimo, beleza. E fio dental? Ela falou o seguinte, fio dental uma vez ao dia, à noite, ponto. Não preciso mais que isso. Eu vejo que as pessoas, elas gostam de mostrar, né? Ah, olha só, gente, você tem fio dental aí? Não sei o quê. Eu vejo isso muito, né, acontecendo. E eu falo, não tenho fio dental. Eu não preciso trazer, é outra coisa que eu não preciso escolher, eu não preciso levar para o trabalho, por exemplo, eu não preciso levar na minha bolsa. A minha bolsa, ela não tem muitas coisas, geralmente a minha carteira, meu celular. De vez em quando um papel ou outro, quando preciso levar de algum lugar para outro. E isso também faz com que as minhas escolhas se tornem mais rápidas, tá certo? E aí eu não preciso levar, por exemplo, um fio dental. Só nessa brincadeira eu ganhei quase 1 hora no meu dia a dia a mais. Imagina só, eu não precisei nem acordar mais cedo. Ganhei 1 hora.
em questão de higiene. Então, você pensa assim, o que eu posso excluir, que eu faço hoje em dia e é desnecessário? Não só em questão de higiene, tudo. É desnecessário fazer isso aqui? Eu posso fazer isso aqui só uma vez ao dia ou eu preciso fazer o dia inteiro? Pense sempre nisso. Ok? Próximo. Information overload. Excesso de informações. Tá? Esse termo em inglês ele é muito mais forte, muito mais pesado. Muita gente fala sobre isso, até porque nos Estados Unidos a quantidade de informações é ainda maior do que aqui no Brasil. Entretanto, a quantidade de informações que a gente vê no dia a dia é extremamente alta. Quando eu comecei a estudar para concursos públicos, já havia muito material de estudos, tá? Já havia muita coisa disponível para eu comprar. Inclusive, já existia o ponto dos concursos, e eu comprava no ponto dos concursos quando eu estudava para concursos públicos, né? Ponto dos concursos, e também eu fazia cursinho, essas coisas todas. Não tem problema nenhum de fazer isso tudo, desde que você faça de modo que você aprenda o mais rápido possível, passe o mais rápido possível em um concurso público. Information overload é justamente ter esse excesso de informações. Antes de 2009, que foi quando eu comecei a estudar para concursos públicos, eu tinha 19 anos. Antes de 2009, o mundo dos concursos públicos, principalmente, na verdade, antes de 2006, não tinha tanto material disponível assim como tem hoje. Então, o problema deles naquela época era justamente eu não tenho acesso a nada. E hoje em dia é o contrário. O problema se virou, né? Existe coisa demais. O que é bom e o que não é bom? É isso que você tem que se perguntar. Quando eu faço a minha aula lá, no ponto dos concursos, a aula em PDF, eu falo assim, gente, é teoria, questão, mapa mental, revisão. Teoria, questão, mapa mental, revisão. Não existe segredo demais, tá? Para passar em concurso público. Você tem que ser simples, lembre-se disso. E aí eu vou lá e já coloco o conteúdo, coloco as questões que as pessoas precisam, coloco os mapas mentais que as pessoas precisam e coloco a revisão. Se você encontrar material que fuja muito disso, é esse tipo de material o que não vale a pena para você. Os materiais, eles têm que ser sucintos, eles têm que ir direto ao ponto e, principalmente, eles têm que ser voltados para concursos públicos, tá? Não vale a pena você investir o seu tempo, não é nem o seu dinheiro, é o seu tempo em material que não seja didático hoje em dia, porque existe muita coisa, tá? Eu falo isso sempre, toda hora, em todos os canais possíveis em que eu estou. Information overload é um problema para os concurseiros atualmente. Ok, então como sair desse information overload? Como sair do excesso de informações? Opa, fui para a janela errada. Isso. Vamos aqui para o número 3, tá? Eu vou colocar o número 3 aqui. Como fugir do excesso de informações? É muito simples, muito mais simples do que as pessoas imaginam. As pessoas chegam assim, caraca, Carol, eu não sei o que fazer, tem muita coisa aí disponível, eu tô com medo de as coisas serem ruins, as coisas serem boas, né? Então, vou te ensinar aqui em 2 passos como você pode fazer isso, como você pode se livrar do excesso de informações. Aqui tá passando uma moto agora, né? Águas Claras, tá passando moto aí, pessoal na rua até essa hora. Isso é bom, eu gosto. Então é o seguinte. Quais são as duas coisas que você pode fazer para evitar o excesso de informações? Primeira coisa, evitar quantidade de fontes. Quantidade de fontes. Então, eu vou até colocar um X aqui, ó. Evite quantidade de fontes. Ter quantidade de fontes é simplesmente você buscar
buscar em tudo quanto é lugar uma mesma informação. Se você entrar no site do G1 hoje, você vai ver uma notícia lá no topo desse site. Se você entrar no site da Folha hoje, da Folha de São Paulo, você vai ver lá uma informação no topo desse site. Se você entrar no site do UOL, a mesma coisa. Se você entrar no site do Terra, a mesma coisa. As notícias são as mesmas. Então, em primeiro lugar, uma fonte, poucas fontes de notícias para, não só de notícias, de tudo, para um mesmo conteúdo. Se você precisa de um conteúdo, sempre escolha uma fontezinha só. Vai lá, veja a sua notícia, vá lá, veja o seu livro de direito constitucional, vá lá, veja o seu livro de direito administrativo, vá lá, veja o seu livro de AFO, procure o mínimo de fontes possível. E você também pode procurar uma aula em PDF, uma aula em videoaula e assim por diante. Sempre com uma quantidade mínima de fontes. Essa é a dica óbvia. Essa é a dica óbvia. Agora, o que não é óbvio? Simplesmente isso aqui. 1 para 1. Aprendeu uma coisa nova hoje? Aprendeu uma coisa nova aqui, nesse webinar? Aprendeu uma coisa nova na sua manhã? Recebeu um e-mail da Carol, do ponto dos concursos, e aprendeu uma coisinha nova? Beleza. Vá lá e coloque em ação essa coisa. Você acabou de internalizar um conceito muito pesado em administração financeira e orçamentária e quer que esse conceito fique fixo na sua mente? Vá lá e transforme esse conceito em um mapa mental. Vá lá, transforme esse conceito em questões. Sempre coloque na prática. Demorou 1 minuto de teoria? Faça 1 minuto de prática. Demorou 1 minuto aqui nessa aula? Vai lá e faça 1 minuto de novas aprendizagens, tá certo? Então, essa é a maior dica. E, Carol, de onde você tirou isso? É simples. Eu tenho os meus mentores também, e existe um mentor meu chamado Vitor Damasio. Ele é um dos caras mais fantásticos que eu já conheci. E ele não tem site na internet, ele não tem nada disso, mas é simplesmente a pessoa que mais me leva adiante. Eu gosto de pessoas que me levam adiante. Eu sou uma pessoa muito positiva, e isso é muito bom. E o Vitor Damasio, ele falou assim, Vitor, eu tô cheia de informações, eu tô cheia de cursos, eu não sei para onde correr. Ele falou o seguinte, Carol, pega o que você aprendeu hoje de manhã e aplique à tarde. Nunca deixe de entrar em ação, nunca deixe. Isso aqui, ó. Te seduzir. Planejamento. Nunca permita que o planejamento te seduza. Eu vejo muita gente perdendo um tempão se planejando. Saiu um edital, vou passar um dia aqui me planejando, e aí eu vou partir para ação. Beleza, passou um dia se planejando. Aí, chega o dia seguinte, viu que o planejamento do dia anterior não funcionou. Ah, não, eu vou ter que ajustar o meu planejamento. É claro, o seu planejamento, sempre tem que ajustar o seu planejamento. Aí você vai lá, demora mais 1 hora ajustando seu planejamento. Pronto, agora, no dia seguinte, você volta a estudar. Isso aqui não ficou legal também no meu planejamento. E aí, toda hora, você volta a sua planilha de planejamentos. Eu vejo isso em muitas pessoas. Parece que eu tô sentindo aqui, ó. Algumas... Caramba, toda hora eu vou lá e olho a minha planilhinha do Excel. Toda hora eu vou lá e olho o meu ciclo de estudos. Eu não tenho uma rotina assim muito bem definida e tudo mais. Parece que eu tô vendo as pessoas falando isso. Sabe? Tô ouvindo as pessoas falando isso, né? Ver a pessoa falando é uma coisa que não existe, né? Parece que estou ouvindo as pessoas falando isso. Eu estou lendo as mentes dessas pessoas. Porque isso aqui é muito comum. E é muito natural mesmo.
A gente ouve, né? É importante você fazer planejamento, é importante você planejar por um dia e executar por 30 dias. É importante você planejar por um dia e executar por 3 meses. Isso na teoria. Na prática, não é assim que funciona. Não é um dia que você planeja e você executa nos outros dias. Você vai ver que existem alguns dias, muitos dias, que vão fugir desse planejamento. Então, o que eu digo é o seguinte: o planejamento não deve ser assim que saiu o edital, o planejamento não deve ser durante um dia, o planejamento deve ser contínuo. Toda semana, pega 12 minutos do seu tempo. Eita, esse 2 ficou feio, né? Mas tudo bem, minha letra é realmente feia. 12 minutos do seu tempo para fazer um planejamento semanal. O que você vai fazer essa semana? O que você vai estudar essa semana? Direito constitucional, administrativo? Quantas questões você vai fazer? Beleza. Em 12 minutos dá para você fazer isso aqui. É o que eu ensino sempre. 12 minutos. Fez os 12 minutos? Durante a sua semana, em pelo menos 12 horas, o que você vai fazer? Aplicar. Lembrou 1 para 1? 1 minuto você pensou em uma coisa. No outro minuto você vai lá e age. Nesse caso aqui, 1 minuto você fez de planejamento e vai gastar 1 hora executando. Tranquilo? Então, planejamentos semanais e não planejamentos de uma vez para 3 meses, de uma vez para 5 meses. Isso não funciona. Não funciona. Beleza? Ótimo. Vamos para o próximo slide. Eu tinha colocado aí no Information Overload a foto do Neo, de Matrix. Alguém aí já assistiu Matrix? É muito bom esse filme, né? Alright. Quero muito. Eu queria muito chegar a esse slide. Esse slide é sensacional. Esse é o Eduardo Jorge, né? Foi um candidato à presidência em 2014. E eu coloquei esse slide porque eu vejo que as pessoas querem muito, né? Eu quero muito passar em um concurso público. Eu quero muito ser, sei lá, técnico federal de controle externo, TCU. Eu quero muito comprar um livro, eu quero muito comprar uma canetinha. Tá, você quer muito. Isso vai servir para você? Toda vez que você encontrar uma informação nova nos seus estudos, toda vez que você encontrar uma informação nova nos seus estudos, você se pergunta, caramba, será que isso vai ser útil para mim? Será que se eu aplicar o mesmo método que ele aplicou, isso vai funcionar para mim? E aí, entra aquele lance de você fazer o mínimo possível. As pessoas, elas falam assim, Carol, eu já li sobre algumas técnicas de estudos, né? Técnicas de estudos são aquela coisa assim, a pessoa não sabe se funciona para ela e já fala que não funciona, né? Para você saber se uma coisa funciona ou não para você, você aplica. Beleza, eu aprendi hoje a fazer mapas mentais. Será que isso vai funcionar para você realmente? Será que isso serve para você? Todo mundo fala que estudar significa você estudar do seu jeito. E não é por acaso, não é por acaso. Deixa eu ver aqui se nesses slides eu vou falar sobre a ciência. Não vou falar sobre a ciência em outros slides, não, então eu vou falar sobre isso agora. O que eu mais vejo é site falando sobre ciência. Mapas mentais funcionam porque cientistas falaram que eles funcionam assim, assim, assado. Então, eles colocam aqueles mapas mentais em forma de árvore, do Think Buzan, né? Buzan é o cara que inventou esses mapas mentais mesmo, tá? E aí colocam aqueles mapas mentais em forma de árvore central, parte para outra ideia central, ele parte para outras ideias menores, que partem para outras ideias menores. E aí o cara provou cientificamente que isso funciona, né? E faz uma árvore lá, aquela parada toda de mapa mental, todo mundo gosta disso aqui, né? Ou então gosta de pelo menos dar ideia disso aqui, porque te deixa com a memorização maior. Enfim, aí faz aquele diagrama de árvore enorme e, no final das contas, não revisa. Não revisa, as pessoas não revisam isso aqui. Por que isso acontece? Porque as pessoas aqui no Brasil, elas não estudam para outras... As pessoas que estudam para concursos públicos, elas estudam para concursos públicos. Então,
concurseiro, essa dica é para você, tá? Não é para outro tipo de pessoa, não é para pessoas que não estudam para provas que não sejam objetivas. Se você quer criatividade e tudo mais, é claro, você vai encontrar aqui no mapa mental. Porém, se você quer realmente memorizar para concursos públicos, que é uma coisa do Brasil, é uma coisa nossa, então você tem que fazer como os concurseiros fazem, como os concurseiros que passam fazem, tá? Não como a ciência diz, sempre. O que eu quero dizer com isso? A ciência fala várias coisas para sono, fala várias coisas para comida, para música, e aí eu falo como funciona para mim, e aí algumas pessoas falam assim, Carol, mas a ciência fala de outro jeito. Ok, como você quer? Você quer alguma coisa que a ciência fale? Ou alguma coisa que dê resultados? A maioria das coisas da ciência dá resultados. Porém, se você estiver fazendo alguma coisa que é cientificamente comprovada, os mapas mentais, por exemplo, e não estiverem funcionando para você, essas coisas não estiverem funcionando para você, ignore. Você não precisa fazer igual a todo mundo, você não precisa ser igual a todo mundo. Você não precisa fazer e aplicar todas as técnicas que eu ensino ou que todos os outros professores ensinam. Você tem que estudar do seu jeito. Aprenda técnicas, mas aplique essas técnicas o mínimo possível para saber se elas funcionam para você. Funcionaram? Funcionaram? Continue. Não funcionaram? Pare. Beleza? É assim que tem que funcionar. Vou voltar lá para o meu slide, né? E as pessoas falam assim, eu quero muito. Mas elas têm que saber se elas precisam de verdade. Alright? Ok? Alright, ok, né? Que tem aquela música. Alright. Vamos lá. Próximo slide. Informação. Onde, como, quanto e por quê. Eu coloquei assim, eu falei quanto, porque as pessoas pensam que é quando, e não é. Quanto de informação. Porque quando é todo dia você vai receber informações, não tem jeito. Mas quanto de informação você precisa para determinada coisa, para determinado assunto? Eu coloquei a foto aí do William Bonner com o Homer Simpson. Alguém, eu não sei se vocês conhecem, tá? Mas alguém conhece a história do Homer Simpson e do Bonner? Foi uma coisa assim meio... O William Bonner não gostou muito naquela época, né? Enfim, eu vou contar aqui a historinha, como aconteceu. Uma faculdade, uma universidade, na verdade, várias universidades foram ao Jornal Nacional ver como é que funcionavam as coisas, e o William Bonner, ele acabou dando uma palestra. Ele sempre dava muitas palestras, e em algumas palestras ele falava que o brasileiro comum era o Homer Simpson, né? Então ele falava assim, eu tenho que conversar com o Homer, eu tenho que conversar com o meu público-alvo. Não adianta eu falar coisas muito complexas, que, por exemplo, a sigla BNDES, que o meu público não vai entender. Então, ele comparava o brasileiro comum, né, em geral, mediano, ao Homer Simpson. Ok, aí teve uma discussão, um professor da universidade não gostou muito, foi lá, publicou, falou que não gostava desse lance de comparar o brasileiro com o Homer, porque o Homer, né, enfim, ele gostava de comer rosquinha só o dia inteiro, ele era, né, viciado em coisas ruins e etc e tal. O William Bonner não gostou muito dessa história e foi lá e falou, gente, mas eu estava só comparando como é o meu público, na verdade eu gosto do Homer, eu também me considero Homer, e assim vai. Isso não importa. O que importa é o seguinte, para o Jornal Nacional, o público que assiste ao Jornal Nacional é um público mediano que precisa de informações básicas, como a sigla do BNDES. No momento que você assiste ao Jornal Nacional, no momento que você assiste a qualquer jornal, qualquer jornal na televisão, nesse momento, eles estão passando a notícia não para você, eles estão passando a notícia
Para todo mundo. O jornal é nacional, é federal, é nacional. O jornal é nacional, ele está em tudo quanto é canto desse país. E o que eles querem é passar informação para as pessoas de maneira geral. Isso é ruim para o concurseiro, porque não é voltado para o concurseiro. Então, pense sempre em quais fontes, onde você pegou, como você pegou, quanto de informação você precisa, como você precisa ler essa informação e por quê. Sempre se pergunte, por que eu preciso disso aqui? Isso aqui vai me ajudar a passar em um concurso público? É esse o seu objetivo. Pense sempre no seu objetivo quando você tiver que selecionar alguma coisa. Isso vai me ajudar a alcançar o meu objetivo? Ótimo, perfeito. Então você vai lá e ignora o que não for te ajudar. Eu vou até ler aqui, eu deixei a minha tela aberta. Existe um artigo aqui no Papo de Homem, vou colocar aqui no chat agora. Deixa eu ver aqui, eu nem estava olhando o chat. Beleza. Ótimo. Será que tem aqui como eu escrever alguma coisa? Aqui embaixo. Ó, Carol vai aparecer aí. Apareceu. Tem aí, ó, papodehomem.com.br sobre inteligência seletiva, ou ignorância seletiva. Ele fala o seguinte: ser ignorante seletivamente é ser inteligente. E tem alguns tópicos aí que eu achei muito interessantes trazer para vocês. Ele fala o seguinte, deixa eu trazer essa tela para cá, porque aí você vai poder ver. Ele mostrou algumas notícias na época que falavam o seguinte: Pistorius, isso aqui era no site da Folha, se não me engano. Folha.com, tá. Pistorius se declara inocente em julgamento. Suspeito de dirigir embriagado, e isso estava na primeira página das notícias. Suspeito de dirigir embriagado e atropelar ciclistas é detido em São Paulo. Ok. Isso aqui vai ser importante para mim? Para eu passar num concurso público? Vamos continuar. Depois de cair da ponte Rio-Niterói, estudante tem baço retirado. Brasil entrega à Itália pedido de extradição de Henrique Pisolato. Itália apresenta seu novo uniforme para a Copa. Campanha sobre o uso de camisinha tem PT e neném. Cássio diz que regulamento do Paulista incomoda um pouco. Então tá aí, aqui em cima tem um endereço, tá? Se você quiser pegar, eu gosto de compartilhar as coisas que eu acho interessantes. E aí, se você quiser pegar aí para usar depois e ler direitinho sobre ignorância seletiva, Papo de Homem é um site sensacional. Tá aí, você pode pegar e ler a matéria toda, tá certo? A matéria curtinha, pequena, dá para você ler aí em menos de 5 minutos. O lance é, viu a quantidade de informação que é desnecessária? Beleza. Então, toda vez que você for ignorar alguma coisa, você se pergunta: quanto dessa coisa eu tenho que ignorar? Por que eu tenho que ignorar? Beleza, ignorei, ganhei o meu tempo de estudos. Os Outros. Tá aí a foto da Nicole Kidman no filme Os Outros. E por que eu falo muito sobre os outros? Sobre as outras pessoas, né? Existem as pessoas, de uma forma geral, que compartilham as coisas com vocês. E vocês têm que pensar quais são as informações que essas pessoas passam e que são relevantes, tá? Os outros, eles chegam até a gente e dão as opiniões deles, e tudo bem. Quando você começa a debater com essa pessoa, esse tempo que você está usando para debater vai ser usado. E aí você pode demorar, né? Você pode perder esse tempo e não conseguir efetivamente ter uma informação completa. Deixa eu fechar isso aqui e trazer aqui para o quadro para você entender perfeitamente isso aqui. Número 4. Os outros. Eu entro em algum site de notícias e eu entrei um dia desses no G1. G1 é o site da Globo, né? Se não me engano. G1.
Eu entrei no G1 em alguma matéria sobre esporte, existiam alguns comentários lá. E aí as pessoas ficavam tristes ou com raiva por causa desses comentários e começavam a discutir. E gerava aquela discussão geral. E a discussão não era uma discussão em que as pessoas realmente passavam informações umas para as outras, as pessoas simplesmente se xingavam e, né, tratavam as outras pessoas como se não fossem pessoas. Isso aqui acontece muito nos fóruns de concursos públicos. Quando a gente entra em um fórum para pegar qualquer tipo de informação, seja em fórum, seja em páginas do Facebook, as pessoas elas começam a brigar. Aí você entra no clima, você não concorda com uma coisa, vai lá e começa a brigar também. E aí é o seu tempo de estudo que você está gastando. E além disso, você não está conseguindo pegar nada daquilo. Então, sempre foque no resultado que você vai tirar de alguma coisa. E não na coisa em si. Focar no meio é justamente focar numa administração pública antiga, antiquada. Não foque no meio. Foque no que você pode aprender, tá certo? Então, procure sempre pessoas que te ajudem, realmente, pessoas que te ensinem, e pessoas que sejam positivas e não negativas, tá certo? Perfeito. Por fim, mas não menos importante, aliás, na minha opinião, o mais importante de todos, positividade. Tá aí uma foto de um gatinho todo positivo, né? Positividade é o cool cat, seja realmente feliz em tudo quanto é momento. As pessoas vão te criticar, as pessoas vão falar mal de você, e isso tudo pode te influenciar a perder tempo também. Selecione o que entra no seu coração, tá? Não deixe que as pessoas que falem mal de você, as pessoas que falam mal de você, não deixe que elas entrem no seu coração. No momento que você deixa essas pessoas entrarem no seu coração, você perde foco no momento de estudar, você perde concentração no momento de estudar. Então, o lance é ser positivo. Eu tenho contato com dezenas de milhares de concurseiros, todos os dias. Então, imagina só, só no Isque Maria são 65 mil pessoas atualmente, e esse público todo dia cresce. Todo dia cresce. Na minha comunidade, são 65 mil pessoas para quem eu mando e-mail todos os dias. Que eu posso mandar e-mail todos os dias. Imagina só se eu fosse me incomodar com alguns comentários de algumas pessoas. Imagina só, eu ia perder tempo da minha vida. Tempo que eu uso para ajudar outras pessoas. E isso eu não faço. Eu não perco tempo com negatividade. Então, a minha dica é que você não perca tempo com negatividade também. Tanto pessoas que falam mal de você, ou então falam mal dos seus estudos, falam que você está, sei lá, loucão, doidão porque está estudando, não sei o quê, ou então não está estudando nada, na verdade, não ligue para comentário dos outros. Existe uma frase que fala o seguinte: o que os outros pensam de você não te interessa. O que interessa é o que você sabe sobre você mesmo. Alright? Ok. Então, positividade o tempo inteiro. O John Kennedy, agora eu vou passar aqui para a gente começar a falar aqui um pouquinho, tirar algumas dúvidas. Deixa eu virar aqui, como é que vira essa tela? É aqui, já tô indo, hein? Tô só virando a minha tela aqui, que eu paro de compartilhar. Aê! Olá, pessoal, de novo. E, assim, são algumas dicas simples, tá bom? São algumas dicas mesmo do dia a dia. Como eu falei, você tem que ter a mente aberta para aprender como se fosse a primeira vez. No momento que você aprende como se fosse a primeira vez, você vai conseguir aplicar muito melhor ao seu dia a dia tudo isso aqui. E mesmo que você ouça cada uma dessas coisas futuramente em outros lugares, sempre escute como se fosse a primeira vez, tá certo? Quero aí que vocês coloquem algumas dúvidas para mim, eu vou responder a essas dúvidas. Hoje eu tenho sempre uma rotina também, e hoje eu saí dessa rotina, e quando você sai da rotina você fica assim meio que, né, meu Deus, o que está acontecendo? A minha pequena rotina, a minha pequena mudança que eu fiz hoje foi justamente
ir para o TCU, onde eu trabalho, mais cedo. Eu saí daqui de casa às 7 horas. E cheguei lá às 8h02, mais ou menos. 8 horas e 2 minutos. Isso mesmo. Porque justamente eu tinha esse webinar aqui no ponto. O meu horário lá é o horário vespertino. E eu tinha o meu celular, eu acordo 5 horas da manhã, todos os dias, há algum tempo já. E isso tem sido maravilhoso para mim. Tem sido uma experiência fantástica. Foi outro motivo pelo qual eu ganhei mais tempo de vida. Não foi na verdade, selecionando nada, mas foi aplicando uma nova técnica de sono mesmo. E eu estava me sentindo muito cansada, há alguns meses, né? Há um mês e meio, mais ou menos. E eu acordava tarde. Eu dormia tarde e acordava tarde. Então, eu dormia por volta de 1 hora da manhã e acordava por volta de 9 horas da manhã. Então, eu ia para academia e assim seguia o meu dia. Aí, com tudo isso, eu chegava atrasada ao trabalho, eu tenho banco de horas lá no TCU, então eu perdi alguns minutos importantes de banco de horas. E eu não conseguia fazer as coisas que eu tinha que fazer e tudo mais. O que eu vou fazer, então? Eu tenho que ter mais tempo. Tenho que ter mais tempo durante o meu dia. Além de excluir tudo, além de selecionar tudo, eu preciso de um tempinho a mais para acrescentar mais algumas coisas. Tem algumas coisas que precisam ser acrescentadas. E aí, eu falei, caramba, o que eu vou fazer então? Vou acordar mais cedo. E eu comecei a ler sobre rituais. E justamente, em um dos rituais, eu peguei essa dica de acordar às 5 horas da manhã todos os dias, com meditação. Se você pode me adicionar ao Snapchat, @esquimaria. Nem sei se o Snapchat tem arroba, né? Mas você pode me adicionar lá, esquimaria, você pode me procurar. E também eu estou no Periscope e no Instagram. Tudo esquimaria. Então você pode me procurar por esses canais, que é onde eu geralmente posto as minhas dicas do meu dia a dia. Tanto dicas sobre matérias de concursos públicos, português, direito constitucional, direito administrativo, obviamente, administração financeira e orçamentária, e também dicas para as pessoas serem mais produtivas no dia a dia delas. E eu já estava produtiva, mas eu precisava acordar mais cedo. E agora eu acordo 5 horas da manhã, vou dormir por volta das 11h30. Só que hoje, de manhã, por conta disso, eu não fiz minha academia, né, por conta do webinar. E eu vou fazer agora à noite. Então, eu não quero nunca deixar de fazer as minhas coisas também. Isso é bem importante para o concurseiro, ele tem que ser consistente. Você tem que ser consistente. Todo dia fazer o que você tem que fazer. Não, se você se prometeu que vai todo dia comer bem, coma bem. Não faça uma exceção. Se você prometeu que todo dia você vai estudar de 11 horas da manhã ao meio-dia, estude de 11 horas da manhã ao meio-dia. Só abra exceções se for uma coisa extremamente, mas extremamente necessária. Saúde, ou então alguma coisa relacionada ao trabalho que não seja parte de você, não seja você que tem que decidir, tá? Mas evite ao máximo sair da sua rotina. Evite ao máximo. Então, daqui a pouco, às 21h30, mais ou menos, eu vou à minha academia. Vou aqui abrir o nome, vou abrir aqui o chat agora, para eu ver as dúvidas das pessoas. Vamos lá? Passa o nome do livro que inspirou o título da palestra. Ignorância Seletiva, esse cara aqui. Esse livro eu tenho sempre guardado comigo. O nome dele é Trabalhe 4 horas por semana. Né? O pessoal geralmente gosta de brincar que depois que lê esse livro aqui, na verdade, eles ficam 4 horas livres por semana. Né? O resto da semana eles trabalham, porque você passa a gostar das coisas que você faz na sua vida, no seu dia a dia. E ignorância seletiva é um conceito do Tim Ferriss, do Timothy Ferriss. Realmente eu tinha até esquecido de falar sobre isso, obrigada por me lembrar. Trabalho 4 horas por semana, Timothy Ferriss. Vou escrever aqui o nome dele. Eu não quero abrir de novo a tela, porque senão... Eu sempre esqueço quantos S's tem no nome dele. Tem 1 quilhão de S's. Ferriss. São 2 R's, né? Isso. Tim Ferriss. Eita, foi bagunça aqui. Ferriss.
Isso. Deixa eu ver se fica bom. Assim. Tim Ferriss, tá vendo? Tim Ferriss. E não só isso. Esse cara me inspira em tudo, em tudo. Eu tenho muitos caras que me inspiram em várias coisas, né? O Tim Ferriss me inspira em muitas coisas. Ele fala sobre Pareto também. Eu falo muito sobre Pareto 80-20, né? O que você pode excluir de estudos em si, de conteúdos em si. E se você quiser dar uma olhadinha aqui, checar esse livro, eu indico assim, tá? De olhos fechados. É um livro muito bom. Carol, Dayana, você falou assim, você aconselha estudar por PDF ou livros? Eu aconselho você a estudar pelos dois, pelas duas fontes. Só que, dependendo da matéria, você vai pegar um ou outro, beleza? Então, por exemplo, direito administrativo. Existe um livro super conceituado de direito administrativo que eu usava. Deixa eu ver se está aqui. Não está aqui, deve estar na outra prateleira. Não está aqui o de administrativo, mas o de constitucional está. Ó, livro de direito constitucional. Pegam um livro só, tá bom? O que eu uso ainda é esse. Essa semana eu fiz um artigo sobre direito constitucional, usei esse e um livro do Pedro Lenza, mas o que eu gosto é esse aqui, Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino. Direito Constitucional Descomplicado. Agora, eu não pegava aulas em PDF de Direito Constitucional. Eu pegava o livro, eu sabia que era o melhor, na minha opinião, tá? Era esse livro, eu sabia que ele era muito bom e pegava muitas questões. Então, era livro, questões, e é lógico, se eu tivesse que fazer alguma coisa, eu ia lá e fazia um mapinha mental, uma ficha de estudos. E era assim que eu estudava direito constitucional. É claro, sempre também com a lei, a lei, a Constituição. Se você tiver alguma lei relacionada que pegou essa lei dentro do livro, viu que ela é importante, vai lá, faça o download dessa lei e marque as partes mais importantes, faça questões, se nas questões houver algum artigo da lei, você vai lá e marca o artigo, porque aí no momento de revisão você vai simplesmente arrebentar, você vai passar na frente de qualquer outro candidato, tá? Por quê? Porque as pessoas, elas pensam que estudar é simplesmente aquela matemática, né? Horas, bunda, cadeira. Eu acho essa matemática super errada. Estudar não é só o momento de você sentar, pegar um livro e ler. Hoje, a minha funcionária aqui na Esquimaria, ela está estudando para concursos públicos. E, aquela coisa, né? Influências. E ela está estudando para concursos públicos e ela falou assim, Carol, hoje eu consegui acordar às 6 horas da manhã. Eu repasso as coisas que eu faço para as outras pessoas também, né? Então ela falou assim, hoje eu consegui acordar às 6 horas da manhã. Eu falei, nossa, que bacana, 6 horas da manhã. Aí ela, e aí eu fui estudar português. Aí eu falei, beleza, bacana, você foi estudar português. O que você fez antes de estudar? Ela, não, eu acordei, nem tirei o pijama e fui estudar português. Aí eu falei, tá aí. Um pequeno errinho, uma pequena falha. Não é simplesmente acordar às 6 horas da manhã. É acordar às 6 horas da manhã e se tornar disposto ou disposta para você fazer as coisas durante o seu dia. Eu durmo em torno de 6 horas por dia. A ciência fala que eu tenho que dormir 8 horas por dia. Eu me sinto muito mais acordada e muito mais focada nas minhas coisas do que quando eu dormia de 1 hora da manhã às 9 horas da manhã, sem ter uma rotina matinal. A rotina matinal é muito importante. Aí eu falei para ela, não, eu acordo, faço uma meditação, leio um livro, eu sempre faço essas coisas. Faço meditação, leio um livro, vou até a varanda do meu apartamento, respiro melhor, faço a minha sessão positividade. Qual é a minha sessão positividade? Agradecer. Eu agradeço pelas coisas que eu tenho e tendo gratidão, o meu dia se torna muito mais leve e eu sou muito mais produtiva ali. Então, não é acordar, sentar a bunda na cadeira e estudar. Não é isso, tá? Não é isso. Você vai ficar muito mais disposto, muito mais disposta a estudar quando você fica tranquilo em relação aos estudos.
tá certo? Livros ou PDF, depende da matéria. Depende da matéria. Então, procure sempre ver o que você realmente precisa em cada matériazinha. Tem matéria que você vai precisar de aulas em vídeo. Geralmente são as matérias de português e raciocínio lógico, porque elas precisam justamente de raciocínio, ok? E aí, se elas precisam de raciocínio, elas ficam mais fáceis se você ouvir um professor falando. Você vai ver o professor falando, você vai ouvir o professor falando. Você usa 2 sentidos e não só o sentido da leitura, né, que é o da visão. Você vai usar 2 sentidos. Quando você precisa de raciocínio muito forte, muito pesado, eu aconselho aulas em vídeo. Quando você precisa de um livro, simplesmente quando você precisa de um conteúdo que a banca peça doutrina. Se a banca pediu doutrina, cara, você precisa de livro. Se a banca... Agora, PDF. Tem tudo. Tem a doutrina e tem a questão. No ponto dos concursos agora está entrando também vídeo. Se for o caso da matéria de vídeo, se for o caso de você estudar a matéria de vídeo, estude também. Tá certo? Não, mas tem que saber selecionar. Ser seletivo. Carol, Alex, quantos por cento dos classificados em um concurso são concurseiros? São concurseiros fera. Ah, percentual? Percentual não dá para saber. Teria que fazer pesquisa e tudo mais. Então, assim, eu sou uma pessoa que... Eu prezo muito pela verdade, né? Eu sou muito... Não gosto de falar coisas que eu não sei, ou então eu não gosto de mentir algum dado, nem nada disso. Então, percentual, em cima, assim, eu sinceramente não sei, tá? Mas, tática dos férias é simplesmente você estudar de uma maneira diferente. Não é aquela maneira de você chegar, sentar e ler, tá? É um modo de você selecionar o que a banca te cobra. E aí isso é importante, você saber o que a banca te cobra. Por que é selecionar o que a banca te cobra? Porque você vai ver a questão e então estudar a teoria, né? E isso é muito mais importante. Inclusive, a minha funcionária, que eu falei mais cedo, sobre a qual eu falei mais cedo, ela faz justamente isso. Ela falou assim, Carol, eu vejo a teoria. E aí eu não entendo nada. Aí eu vou para a prática. E então eu falo assim, eu não sei o que é isso aqui, eu não sei o que ela está falando. Agora eu vou pesquisar na teoria. Então você pesquisa na teoria justamente o que a banca te pediu. E não o que o livro está te dando. Não é a ordem do livro. É o que a banca te pede. Por isso que a tática dos férias é importante. Tá certo? Agora, questão de percentual, realmente, eu não tenho esse dado. Ludmila, ótima pergunta, olha só. Carol, para quem está com todo o tempo livre para estudar, qual a quantidade de horas líquidas ideal de estudo? Não existe uma quantidade ideal de horas líquidas. Você tem que aproveitar o seu tempo da maneira que você achar melhor, mais importante. Eu, por exemplo, já estudei 12 horas por dia e eu já estudei 4 horas por dia, até menos, às vezes. A minha quantidade de horas, em média, quando eu não trabalhava, eu só estudava, era de 4 a 6 horas por dia. E isso aí é o que está no papel, tá? Nesses dias que eu estudava 12 horas, 13 horas, eu simplesmente lia muito, fazia muitas fichas, eu tinha tempo de fazer muitas fichas, mas eu não era produtiva, eu não era rápida. Não é nem questão de não ser focada, de não ter consistência, não é questão disso, não, é questão de não ser rápida. Parece que quanto mais tempo eu tinha, mais tempo eu gastava com besteira. Assim que eu aprendi a fazer fichas de estudos, por exemplo, né? Eu ensino sobre fichas de estudos lá no Esquema. Assim que eu aprendi a fazer fichas de estudos, eu falei, caracas, que massa, vou aplicar. Aí eu comecei a aplicar. Primeira ficha de estudo, que linda. Segunda ficha de estudos, que linda. Terceira ficha de estudos. Nossa, eu não precisava realmente ter feito essa ficha. Quarta ficha de estudos. Eu acho que eu estou levando tempo demais para fazer essas fichas. A maioria das pessoas que chega até mim fala o seguinte, Carol, eu não gosto de fazer fichas porque as fichas são demoradas demais. Eu não gosto de fazer fichas. Aí elas fazem resumos, que são mais demorados ainda, né? Aí eu falo, não, mas não é para você fazer ficha de tudo o que você for ler.
de tudo que você pegar. Você tem que fazer ficha do que você, na matéria, no assunto, que você esteja realmente penando. Você não consegue entender uma coisa com a outra. Não, peraí, deixa eu organizar isso aqui em uma fichinha. Opa, organizei. Agora sim, ufa. Organizei na fichinha. Pegou outra fichinha, né? Nossa, eu li aqui o artigo 5º e eu vou colocar aqui o caput do artigo 5º todo numa fichinha. Aí vai lá, coloca aquela coisa centralizada e sai colocando as arvorezinhas. Isso é ruim. Você não tem que fazer ficha de tudo. Você tem que fazer ficha do que for importante para sua memorização. Com prazos, coisas com prazos, não coisas conceituais. São muito demoradas e não compensam. Então, o que você faz com essas coisas que você tem que reler? Simplesmente você tem que marcar. Não faça resumos. O maior erro das pessoas, na minha opinião, é fazer resumos. E por que eu falo isso? Porque eu sei na prática como é que é. Os resumos te fazem... Imagina, você pega aqui o livro Direito Constitucional Descomplicado. E aí, você pega aqui o primeiro capítulo, vamos ver. Não, vou pegar um capítulo qualquer. Controle de constitucionalidade. Aí você vai lá para a parte de controle de constitucionalidade e começa a ler. Aí você fala, vou fazer um resumo desse capítulo todo hoje. É isso que eu vou fazer em direito constitucional. Aí começa a fazer o resumo. Nem consegue terminar o conteúdo como era? Controle de constitucionalidade, porque fica ali toda hora se virando e fazendo uma ficha ou fazendo um resumo, tá? O que você pode fazer? Simplesmente selecionar, pegar um lápis e vai lá e riscar o que foi importante realmente. O que não foi importante, você não vai precisar voltar e ler. Nesse momento é que a sua revisão vai ficar mais forte. Tem um artigo, essa entrevista que eu mais indico para todo mundo. E é uma entrevista dentro do ponto dos concursos, não é nem dentro do meu site. É uma entrevista dentro do ponto dos concursos com o DEME. Procura lá, DEME, D-E-M-E, entrevista no ponto dos concursos. Foi uma entrevista que mudou a minha vida em relação a estudos. E ele estudava 12 horas por dia, mas isso eu não aconselho, olha só. Mas em alguns pontos essa entrevista ela é sensacional. O Dani era uma pessoa sensacional. E ele falou assim, no início eu fazia muitos resumos. Eu pegava o livro, ia lá e saía resumindo. Só que eu percebi que se eu fosse nesse ritmo, eu nunca terminaria de estudar. E eu acho que todo mundo percebe isso em algum ponto. Eu espero que você perceba isso, tenha vindo aqui a essa aula hoje, tenha percebido isso o mais rápido possível, que você não esteja tanto tempo assim para concurso público. Não é legal fazer resumo, tá? E aí o que ele falou? Eu simplesmente, mesma coisa, vou lá, seleciono um livro, o que é importante, e eu leio aquilo ali. É muito mais rápido, você consegue matar muito mais rápido as matérias, e aí, obviamente, você consegue fazer muito mais rápido no concurso público. O que fazer quando você já leu todo o material e começa a reestudar devido a outro concurso? Agora que eu comecei a fazer... Ixi, foi muito para baixo. Foi o Jamerson que falou isso, né? Gente, tá muito rápido. Meu Deus do céu. Tá, eu entendi a sua pergunta, Jamerson. Você simplesmente já estudou todo o conteúdo, só que você precisa estudar de novo para outro concurso. Quando você está nesse nível... muitas questões. As questões é que vão te dizer o que você tem que estudar mais. Então, se você já viu o conteúdo por cima todo, perfeito, maravilha. Sai fazendo questões. Pegue as suas fichas de estudos e reveja. Tenha em mente sempre um método de revisão. Diariamente. Isso aí vai depender de você. Organize a sua revisão, tá? Diariamente. Ou então... mensalmente, né, tem aquela revisão que é um dia, uma semana e um mês, porque aí você memoriza. Ótimo, perfeito. Existem vários tipos de revisões, eu ensino isso também nos meus cursos e tudo mais. Porém, né, aqui a gente está falando de uma outra coisa. Então, pegue esse conteúdo e revise. Não veja o conteúdo todo de novo, não, pelo amor de Deus, não veja videoaulas. Não é o momento de ver videoaulas quando você já sabe o conteúdo.
Não é o momento de você ir a um cursinho presencial quando você já sabe o conteúdo. É o momento de você pegar material impresso e estudar por você mesmo. Tive alguma dificuldade para assistir uma videoaula? Tudo bem, não tem problema. Mas, na maioria dos casos, você tem que simplesmente revisar e fazer muitas questões. As questões é que vão te dizer no que você pode melhorar. É isso que vai acontecer. Faça questão, veja se você acertaria ou não. Se você acertaria, se você saberia, ótimo, porque existe a questão de você acerta, mas que na verdade você não sabe, né? Que é a questão de chute. Então, se você chutou e acertou sem querer, você fala, não, mas peraí, deixa eu ver como é que é realmente a teoria disso aqui. Então, sempre, principalmente se você está nessa fase de rever o conteúdo, reveja com questões sempre. E marque as questões que você teve dificuldade para você ainda voltar depois e rever de novo, tá certo? Principalmente as questões que você teve dificuldade e as questões que você errou. Alright? Carol, você tem uma estratégia rápida para estudar uma matéria complexa em pouco tempo? Depende. Qual é a matéria complexa? Na minha opinião, não existe matéria complexa, não. Tá? Existe matéria que você tem que ir lá e mandar a brasa. Uma matéria que geralmente é grande, por exemplo, e leva um tempo para entender, você precisa de um bom raciocínio. É contabilidade. Né? A matéria de contabilidade começa pela básica ali, e você vê que realmente tem muita coisa a ser vista em pouco tempo, e é uma matéria complexa, ok? Não é uma matéria difícil, é uma matéria complexa. São coisas diferentes? Pode ser. Viu que você está em uma situação como essa? E você precisa fazer isso rapidamente? Você tem algumas opções, tá? A primeira opção, se você tem pouco tempo mesmo, digamos, se você tem aí só 2 semanas para aprender contabilidade, vá nos assuntos foco da contabilidade que mais caem em concursos públicos. Você pode fazer isso pesquisando em sites de questões de concursos. Tem o QC, tem o TEC, tem o Rota, tem vários sites de concursos públicos que você pode pegar questões e olhar o filtro, tá? Ou a prova. O da prova está muito legal ultimamente. Eu estou falando aqui de outros cursos, mas não tem problema não. Eu gosto de ajudar as pessoas mesmo, de verdade. Então você vai pegar esses sites e vai filtrar, ver o que mais cai. Eu tenho que estudar contabilidade básica, tá? O que será que mais cai em contabilidade básica? Vá até a parte de filtros deles e olhe os assuntos. Quais são os assuntos que têm mais questões? São esses assuntos que você tem que mandar abraço. Se você tem 2 semanas para estudar contabilidade ou uma matéria complexa qualquer, o certo é saber o que mais cai, para você ganhar 1 ou 2 questões na hora da sua prova, tá bom? Carol, uma pessoa que nunca estudou para concursos tem chance de passar em um concurso do nível do seu, começando a estudar a partir do lançamento, do edital? Do nível do meu, seria o quê? Nível de TCU. Eu não vou dizer que é possível, assim, nossa, sim, é possível, né? Nossa, eu conheço umas pessoas que passaram, não sabe? Eu conheço umas pessoas que passaram estudando a partir do edital, começando a estudar do zero. Porém, começando a estudar do zero para aquele edital, para aquele concurso. No meu caso, eu comecei a estudar para o TCU, para a Técnica Federal de Controle Externo, do zero, porque eu estudei depois do edital. Eu não estava estudando para o TCU antes. Porém, eu vim estudando para concursos públicos antes, e como eu falei, para concursos públicos em que caíam, geralmente, administração financeira e orçamentária, direito administrativo e constitucional, que sempre caem. Então, sempre os concursos para as matérias que eu estava estudando. Eu tinha um foco determinado. Qual era o meu foco? Concursos que cobrassem a administração financeira e orçamentária, porque era matéria que eu gostava e que eu sabia que as pessoas tinham dificuldade. Se as pessoas tinham dificuldade em uma matéria que eu gostava, e os concursos eram top de linha, CGU, Senado, TCU, Câmara, era para esses concursos que eu iria. E aí foi o que eu fiz. Quando lançaram o edital do TCU, eu olhei, eu estava estudando para a ANAC, né? Eu falei, estava estudando para a ANAC, que não tinha saído do edital ainda, eu falei, eu vou pegar o edital do TCU, porque todas as matérias que eu estou estudando estão aqui. Então, esse é o ponto. Estudar antes do edital,
se preparar um pouco, porque tem muito concurso que a gente sabe que vai rolar, só que não tem certeza ainda, né? Ainda não saiu a autorização. Então, só se liga em um desses concursos que estão rolando por aí. Câmara é um deles. O INSS já saiu, tá? Há muito tempo. Você deve estar se perguntando isso justamente por causa do INSS. Mas aproveite, sim, antes do edital para estudar para concursos públicos. Certamente, quando uma pessoa passa falando que estudou em 4 meses, em 2 meses, é porque antes ela tinha uma base em alguma coisa. O Alexandre Meirelles, ele fala muito isso. Ele fala, eu passei para a Receita Federal em 5 meses. Mas antes, eu já tinha estudado para concurso público. O prazo que eu acho bacana você pegar para estudar para concursos públicos e passar é 1 ano. Não pense, não coloque na sua mente que você vai demorar mais de 1 ano para passar em concurso público. Isso é mentalidade. Se você falar que você vai demorar 1 ano para passar mais de 1 ano para passar em concursos públicos, 2 anos, 3 anos, você só vai passar quando completarem os 3 anos. Lembra aquele negócio? Quanto mais tempo você dá para uma coisa ser feita, mais tempo essa coisa vai demorar para ser feita. Então, se der menos tempo, porque aí você vai lá e passa, tá certo? Como você pode fazer para aproveitar ao máximo e passar em menos tempo? Excluindo e sendo seletivo. Excluindo e sendo seletivo o tempo inteiro. Qual é a otimização máxima, na sua opinião, contra o tempo? Exemplo, um concurso que terá a prova daqui a 2 meses. Otimização máxima? Aceleração. Pega a leitura dinâmica, que é uma técnica de estudos. Existem técnicas de estudos para tudo, tá? A maioria delas é para aceleração. Leitura dinâmica, eu não posso indicar curso, tá? Aqui, eu não posso indicar curso de terceiros, mas procure leitura dinâmica e entre lá no ESC e procure como acelerar vídeos, tá? Se você precisar de vídeos. Então, leitura dinâmica e vídeos. E, principalmente, PDF. PDF é o clássico que você tem para passar em concursos públicos. Quando você pega uma aula em PDF, o professor vai te dar teoria, muitas questões e, mapas mentais. É disso que você precisa, o conteúdo já está redondinho para você. Às vezes você precisa de um livro, às vezes você precisa de uma videoaula. Mas o clássico é estudar por aulas em PDF. Você pode ainda sair pulando o que não for necessário, certo? Você que manda nos seus estudos. Quanto tempo estudar por matéria ao dia? E essa vai ser a dúvida final, tá? Porque eu tenho que ir para a minha academia daqui a pouco. Jander, quanto tempo para estudar por dia? Simples. Por dia não, por matéria, muito simples. Pelo menos meia hora. E aí você vai considerar os seus pesos. Quais são os seus pesos? Qual é a sua dificuldade na matéria? Minha dificuldade é alta, então aumenta meia hora. Há quanto tempo você já estuda para essa matéria? Eu estudo há pouco tempo, então aumenta meia hora, que você vai precisar de mais tempo para fechar essa matéria. Essa matéria é super cobrada em concursos públicos? Não, ela é cobrada só mais ou menos. Vamos cair aí umas 10 questões das 120. Então ela é só mais ou menos? Não acrescenta meia hora para ela, não, porque se ela cai pouco, você tem que estudar menos. Então, você vai considerar seus vários pesos em cima da matéria, sua dificuldade, se existe conteúdo bom para essa matéria, se não existe, todos os pesos que você imaginar, você coloca. E aí, acrescenta meia horinha para cada peso. Acrescentando meia horinha para cada peso, você vai estudar no máximo 2 horas, talvez 2 horas e meia, dependendo da importância da matéria, né? Se a matéria for extremamente importante, nossa, 30% das questões são relacionadas a essa matéria. Não, então coloca 2 pesos de meia hora, tá certo? Sempre considere a sua dificuldade na matéria e acrescente meia horinha para cada peso dela. Alright? Então é isso aí, pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu demorei mais um pouquinho do que eu imaginava, porque eu tirei algumas dúvidas. Mas foi muito legal para mim. E eu espero que tenha sido muito legal para vocês também. Se vocês tiverem alguma outra dúvida e tudo mais, tentem me procurar pelo Instagram, tentem me procurar pelo Snapchat e nunca pelo Facebook, pelo amor de Deus, eu não olho aquelas mensagens privadas, é muita coisa que tem ali, tá bom? Mas se você quiser me mandar um e-mail também, meu e-mail é carol@esquimaria.com.br. Um grande beijo para vocês
e até a próxima. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.